abismo da Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, no abismo da minha angústia, onde a razão humana já não encontra solução e as forças terrestres se mostram vãs, eu me prostro diante da majestade infinita de Deus. Reconheço a minha miséria, a minha pequenez, a minha total incapacidade de resolver esta situação que se abate sobre mim como uma tempestade devastadora. As trevas se fecham, o desespero sussurra, e a esperança parece uma vela prestes a se apagar. É neste instante de extremo aperto, nesta hora urgente, em que cada segundo pesa como uma eternidade de agonia, que elevo o meu clamor além das nuvens, além dos séculos, até aos pés do grande taumaturgo do Ocidente, o patriarca, cujo nome faz tremer os demônios e cuja intercessão move o próprio coração de Deus, São Bento de Núrcia. A ti, ó Santo Poderosíssimo, cuja vida foi uma sequência contínua de milagres e de combates vitoriosos contra as potências das trevas, com a confiança desesperada de um filho que vê a ruína iminente. Tu que, pela força do sinal da Santa Cruz, ressuscitaste mortos, fizeste brotar fontes de rochas estéreis, curaste enfermidades declaradas incuráveis, quebraste cadeias de possessão diabólica e desfizeste os venenos mais mortíferos, olha para mim, neste momento de necessidade absoluta. Consagro-te, aqui e agora, com toda a seriedade da minha alma, esta situação desesperadora. Consagro-te a dor lancinante que consome o corpo, o diagnóstico médico que soa como uma sentença sem apelo, a enfermidade que avança implacável e ameaça arrancar da vida um ente querido ou a mim mesmo. Consagro-te a catástrofe financeira que se abateu sobre a minha casa, as dívidas que se acumulam como um monte de pedras, a conta bancária que sangra, o emprego perdido, a falência que se anuncia, a injustiça que roubou o sustento da minha família. Consagro-te o desespero emocional que paralisa a alma, a depressão, que é um poço sem fundo, a ansiedade que envenena cada pensamento, a solidão que esmaga o coração, o luto recente que rasgou em pedaços a paz. Consagro-te a ruína familiar que se desenha no horizonte, a separação iminente entre marido e mulher, a rebeldia absoluta dos filhos que se perderam no mundo do vício ou do erro, a traição que destruiu a confiança, o escândalo que mancha o nome da família. Consagro-te o perigo físico grave e iminente, a ameaça de violência, o processo judicial injusto que pode levar à prisão ou à perda de tudo, a perseguição que não cessa, a calamidade natural que se aproxima. Consagro-te, acima de tudo, a urgência espiritual que grita no silêncio da alma. A alma de um familiar que está às portas da morte em estado de pecado mortal. A fé que vacila e pode naufragar diante do tsunami do sofrimento. A tentação violenta e súbita a arrastar para a perdição eterna. Ó São Bento, a casa está em chamas, o barco está a afundar, morte ronca, amor ardente que tens a Cristo crucificado, pela devoção filial que nutriste pela Virgem Maria, pela obediência inquebrantável à Santa Igreja,
Não demores com a urgência do céu. Intercede com a potência de quem está face a face com Deus. Move-te como um relâmpago de graça e traz, do tesouro infinito da misericórdia divina, o milagre urgente, claro, e impossível aos olhos humanos, de que tanto preciso. Ordeno, pela autoridade de Cristo concedida aos seus santos, a todas as potestades todos os espíritos do mal, a todas as influências diabólicas que estão por detrás desta situação de desgraça. Parai, em nome de Jesus de Nazaré, o vencedor do pecado e da morte, e pela intercessão onipotente de São Bento, vos ordeno que soltatamente hoje os família que tendes cativo, que os vossos sejam cortados, as vossas setas se quebrem, os vossos projetos malignos se desfaçam em pó. E convoco as legiões dos santos anjos pelo arcanjo São Miguel, para que desçam agora, formando muralha de fogo. Precisa ser protegido caminhos no caos, desembaraçando os intricados da injustiça e do azar. Eu te imploro, São Bento, não pelas minhas palavras fracas, mas pelo grito mudo da minha alma esmagada. Seu meu advogado tribunal de misericórdia, a minha necessidade como se fosse tua. Conquista para mim, com a tua oração que penetra os céus, a graça extraordinária, o milagre que suspende as leis da natureza e proclama, de modo indubitável, a glória de Deus e o teu patrocínio fiel. Confio em ti. Espero contra a minha vida, o meu sustento, a minha salvação, o bem dos meus dependem desta tua intervenção rápida e poderosa. Não me abandones à minha sorte. Não permitas que eu pereça. Age onde eu mais preciso, agora mesmo. Fundamento doutrinal desse milagre urgente. Este clamor brota das funcional ou supersticioso a forças ocultas. Está enraizado na rocha sólida da revelação divina e no magistério perene da Igreja. Creio em um Deus vivo, pessoal, que é amor infinito. Ele não é um espectador distante do drama humano, mas um pai providentíssimo, cujo olhar está voltado para o mais humilde dos seus filhos, cujo ouvido está aberto ao mais seus gemidos. A história da salvação, desde o Gênesis ao Apocalipse, é a crônica da intervenção urgente de Deus na hora do perigo extremo do seu povo. Ele ouviu o clamor dos israelitas no Egito e agiu com pragas e com a abertura do Mar Vermelho. Respondeu à oração de Elias, fazendo descer fogo do céu no Carmelo. Curou o leproso Naamã através do profeta Eliseu. Salvou Susana da morte injusta. Enviou um anjo para fechar a boca dos leões a Daniel. E no ápice da história, enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é o milagre encarnado. A sua vida pública foi uma contínua resposta urgente à miséria humana. Curou o paralítico, ressuscitou Lázaro, acalmou a tempestade, expulsou legiões de demônios, multiplicou os pães. E antes de ascender ao céu, deixou à sua igreja a promessa solene: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados.
A Igreja, fiel a este mandato, sempre reconheceu e promoveu a intercessão dos santos, que na glória celestial participam de modo eminente da mediação única de Cristo. Eles são nossos irmãos mais velhos, nossos aliados poderosos, cuja caridade perfeita os leva a interessar-se por nossas necessidades e a apresentá-las a Deus com uma eficácia incomparável. São Bento ocupa um lugar especial neste coro celeste. A sua vida foi um combate contínuo e vitorioso contra o mal, e os milagres que operou em vida foram o selo de Deus sobre a sua missão. A Igreja, ao canonizá-lo e ao aprovar a devoção ao seu escudo e medalha, atestou a validade e o poder desta intercessão. Inúmeros são os testemunhos, ao longo de 15 séculos, de milagres urgentes obtidos por sua intercessão. Curas instantâneas, libertações de possessão, proteção contra venenos e acidentes mortais, solução de crises impossíveis. O próprio ícone do cálice quebrado e do corvo com o pão envenenado, que acompanha a imagem do santo, é um símbolo eloquente da intervenção divina que chega a tempo de evitar a morte. Portanto, a minha confiança não se baseia em crendice, mas na fé da Igreja. Quando peço um milagre urgente a São Bento, estou exercitando a virtude teologal da esperança, que espera com firme certeza a ajuda divina para atingir a salvação eterna e os meios necessários para isso, confiando nas promessas de Cristo e na intercessão dos santos. Ó São Bento, fortalece em mim esta fé, ajuda-me a crer, quando tudo parece perdido, que para Deus não há impossíveis. Ajuda-me a ter a perseverança da viúva importuna do Evangelho, que não cessou de bater até ser atendida. E se a vontade de Deus, em sua sabedoria insondável, for que eu carregue esta cruz, concede-me então o milagre maior. A graça de uma aceitação santa, de uma união profunda com o sofrimento redentor de Cristo e de uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Mas, se for possível, Pai, afasta de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a vossa. Petições detalhadas por categorias de necessidade extrema. Com uma fé robustecida pela doutrina, apresento agora diante de ti, ó milagroso patriarca, o mapa detalhado da minha desgraça, suplicando que dirijas o poder de Deus precisamente para cada ponto de dor. Imediata e humanamente impossível. Pelos doentes terminais nos hospitais, pelos corações fraquíssimos, pelos cânceres em metástase, pelos órgãos em falência, pelas dores crônicas que torturam noite e dia, pelas doenças raras sem tratamento, pelos acidentados entre a vida e a morte. Coloco cada enferma, órgão lesionado, cada célula maligna sob a sombra poderosa da tua medalha. Ordeno, em união com a autoridade de Cristo, que a doença retroceda, que as células se regenerem, que as funções se normalizem, que a dor cesse subitamente,
Que os médicos fiquem estupefactos com exames que mostram a cura completa, com recuperações fulminantes, com diagnósticos que se revelam errados. Que o milagre seja tão claro que leve à conversão dos incrédulos e à glorificação de Deus. Para essa intervenção financeira milagrosa e urgente, pelas famílias à beira do despejo, pelos negócios em colapso, pelas dívidas que asfixiam, pela falta absoluta de recursos para comida e remédios, pelos bens injustamente retidos, pelos processos que podem levar à ruína. Consagro-te as finanças, os papéis, os contratos, os juízes, os credores, ordeno aos bloqueios econômicos que se desfaçam. Abre fontes inesperadas de rendimento, faz chegar dinheiro necessário por vias extraordinárias, inspira corações a ajudar generosa e anonimamente. Reverte sentenças injustas, devolve o que foi roubado, restaura o que foi destruído. Que a prosperidade retorne como um sinal visível do cuidado paternal de Deus. Para uma restauração familiar imediata e impossível aos olhos humanos. Pelos casamentos destruídos pelo adultério, pelo ressentimento ou pela indiferença. Pelos filhos perdidos no vício das drogas, da pornografia, da apostasia. Pela discórdia que virou ódio entre irmãos, pela comunicação que morreu, pela traição que envenenou tudo. Ordeno ao espírito de divisão, de orgulho, de rebelião, de luxúria, que abandone esta família. Toca os corações mais endurecidos. Traz de volta o filho pródigo, cura a ferida do cônjuge traído, reacende o amor que se apagou, reconcilia o irreconciliável. Faz desta família novamente um santuário de amor e de fé, para a libertação espiritual e emocional, pelas almas oprimidas por depressão profunda, por tendências suicidas, por opressão demoníaca manifesta, por vícios avassaladores, álcool, drogas, jogo, pornografia, por medos por angústias. Em nome de Jesus, são toda a cadeia espiritual. Ordeno aos espíritos de desespero, de autodestruição, de vício, que fujam para onde Cristo os mandar. Liberta a mente dos pensamentos obsessivos, cura as emoções dilaceradas, restaura a vontade enfraquecida, infunde uma paz sobrenatural, uma alegria serena, um novo propósito de vida santa. Para as PCE, proteção física e contra perigos mortais. Pelos que viajam por estradas perigosas, pelos que estão em zonas de guerra ou de violência urbana, pelos que são ameaçados de morte, pelos que enfrentam desastres naturais, enchentes, terremotos, incêndios, pelos que estão sob risco de acidente grave. Ergo o teu escudo como uma fortaleza indestrutível ao redor de cada pessoa em perigo. Ordeno aos perigos que se afastem, aos agressores que sejam detidos, aos elementos que se acalmem. Guia os passos, protege os corpos, intercepta o mal antes que ele aconteça, para a conversão e salvação urgentíssima de almas.
pelos moribundos em pecado grave que se recusam aos sacramentos, pelos familiares afastados da fé e imersos no erro, pelos pecadores públicos que escandalizam e se perdem, pelas almas que estão a um passo do inferno. Move o céu e a terra